Feliz sexta-feira para todos, que Deus abençoe a todos vocês. E nós estamos aqui, vamos fazer uma live. Professor Nelson, Pastor Nelson. O tema da nossa live é: nada trouxemos para este mundo. Nada, absolutamente nada. Portanto, nós devemos aproveitar todos os momentos, todas as ocasiões, porque nada trouxemos, nada levaremos, e ficamos aqui brigando por tantas coisas, né? Que não valem a pena. Nós louvamos a Deus, agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito. E vamos falar aqui sobre nada trouxemos para este mundo. Bom dia para todos, feliz sexta-feira, sexta-feira abençoada. Eu estou bem melhor, graças a Deus, da cirurgia de cataratas. E vamos aí exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. A única coisa que nós levaremos deste mundo são as nossas obras, né? Sejam elas boas, sejam elas más. E esta passagem, ela está na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, onde o apóstolo, ele alerta sobre o perigo do amor ao dinheiro e o engano das riquezas, isto é, apegar-se a bens materiais. Você pode perguntar, mas o cristão não pode possuir dinheiro, não pode possuir casas, propriedades, etc. Claro que pode. Porém, nós não podemos colocar o nosso coração nos bens materiais. Paulo ensina que a verdadeira piedade e o contentamento são maiores que qualquer posse material. E ele disse em Timóteo 6 e 8, tendo, porém, o sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. E no sentido espiritual, nós temos essa expressão, nada trouxemos, que lembra nossa condição de criaturas. Viemos a este mundo sem nada, apenas com a vida que Deus nos deu. É claro que não vamos pegar esse versículo ao pé da letra, senão vamos cruzar os braços e não iremos fazer nada. Na realidade, o que o Paulo está falando aqui é sobre a nossa fé e o caráter, que realmente importa, porque o que nós levaremos são as nossas obras. Nada levaremos nos recorda que os bens materiais são temporários e que a eternidade não se compara com o ouro. Portanto, quando nós estamos lutando pela nossa comunhão com Deus, para a nossa vida de oração, pela leitura da palavra de Deus, pela realização de boas ações, de boas obras, porque as boas obras devem acompanhar aqueles que são salvos, aqueles que servem a Deus. Nós precisamos praticar boas obras cada dia, cada momento. E nada levaremos deste mundo na realidade. Por isso Jesus, ele disse em Mateus 6, 19 ao 20, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros nos céus, porque existem pessoas que lutam tanto por bens materiais, que estão brigando por bens materiais, e eles não cuidam da vida espiritual. A palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E isso significa, queridos, que nós devemos viver com gratidão, reconhecer o que Deus nos deu, o ar que Ele nos deu, a vida que Ele nos deu. E o que é gratidão? Gratidão é, na realidade, o reconhecimento sincero de tudo que nós temos nesta vida. Saúde, oportunidades, pessoas
e até mesmo lutas que acontecem, que estão aí presentes, nós devemos agradecer a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então, gratidão é realmente você reconhecer que você depende de Deus, que nós dependemos de Deus cada dia, cada momento. É uma atitude do coração, não apenas de palavras. Porque quando eu sou grato a Deus, eu sirvo a Ele com alegria, eu sirvo a Ele com piedade, eu sirvo a Ele servindo a outras pessoas. Viver com gratidão, na realidade, é enxergar que a mão de Deus está em todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas. Deus está presente em cada situação, está presente em cada dia, em cada dor, em cada luta, em cada prova. E 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando nós damos graças a Deus em tudo, nós vamos agradecer até pelos problemas, porque os problemas eles nos ensinam a resiliência, nos ensinam que nós dependemos unicamente do Senhor e que sem Ele nada nós somos, sem Deus nada somos, queridos. O significado espiritual disso, na visão bíblica, a gratidão é mais que um sentimento, é um ato de fé. Quando somos gratos a Deus, nós reconhecemos a sua soberania, o domínio dele, a majestade dele, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Mesmo nas dificuldades, podemos observar que há um propósito, porque Deus conhece tudo a nosso respeito. E a gratidão, ela transforma o nosso olhar. Onde o ingrato vê escassez, o grato, ele vê a provisão. Onde há dor, o grato, ele encontra aprendizado. Onde há espera, o grato, ele encontra um crescimento espiritual. Viver com gratidão é valorizar o presente. O agora é o dom de Deus. O passado já foi, é claro que existem muitas coisas no passado que nos molesta, que nos inquieta. O presente, esse não existe, porque o que existe é o momento presente. É reconhecer as bênçãos diárias, o ar que nós respiramos, a roupa que nós vestimos, o alimento, as pessoas, a fé. Louvar mesmo diante das lutas. A gratidão, ela não depende das circunstâncias. Nós louvamos e nós adoramos e glorificamos o nome do Senhor. Servir com amor. Quem é grato, ele quer abençoar outras pessoas. Por exemplo, eu faço lives aqui todos os dias. Qual é o meu objetivo? Levar o Evangelho de Cristo às pessoas, levar uma palavra de aconselhamento. Quantas pessoas têm sido abençoadas através da nossa oração aqui, através das nossas lives. Confiar em Deus mesmo sem entender tudo. Crer que Ele tem o controle da nossa vida. Existem coisas que nós não compreendemos, existem coisas que nós não entendemos. Aí eu tenho aí a diferença entre agradecer e viver com gratidão. Agradecer é na realidade uma ação pontual, ok? Agradecer é viver com gratidão. Viver com gratidão é um estilo de vida. Diz obrigado por algo específico, é enxergar tudo, é enxergar Deus nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. O Senhor, Ele está presente, o Senhor, Ele está nos ajudando. Pode ser superficial, é fruto de um coração transformado. Depende de circunstâncias e permanece mesmo com a dor. Quando eu na realidade, eu quero agradecer, eu vou depender de circunstâncias, mas quando eu vou ser grato, eu vou entender que mesmo a dificuldade, mesmo o problema, no problema, Deus está aí presente, trabalhando para o meu bem, para o teu bem. Davi, mesmo perseguido, ele louvava o Senhor, ele louvava a Deus. Jó, ele perdeu tudo, mas ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Paulo, ele estava preso,
mas ele aproveitou aquela ocasião, aquela oportunidade, e escreveu cartas cheias de alegria e de gratidão. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao versículo 12, ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E você, como eu posso praticar isso? Comece o dia agradecendo, comece o dia louvando, comece o dia glorificando o nome do Senhor. Tenha um diário de bênçãos, anote os motivos que você tem para agradecer. Eu, por exemplo, eu tenho tantos motivos para agradecer a Deus. Agradeça a Deus mesmo diante das provas, porque elas moldam o nosso caráter. Expresse gratidão às pessoas, isso cura relacionamentos e gera uma paz interior muito grande. Viver com gratidão é viver em paz com Deus, é entender que cada dia é um presente e que em todas as coisas nós devemos agradecer ao Senhor. Viver com gratidão, queridos, gera uma paz interior muito grande em nossos corações. É entender que cada dia nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, recebendo o dom da vida, e nós temos que agradecer. A gratidão abre o nosso coração para a alegria, fortalece a nossa fé e nos aproxima de Deus. Nós precisamos nos aproximar cada vez mais do nosso Criador. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O Salmo 103 justamente evitar esse apego aos bens materiais, aos status e poder, não definem o valor de uma pessoa. O que define o valor de uma pessoa está no sentido espiritual, porque nós temos os nossos diplomas, temos os nossos anéis. Nada disso vale, pessoal, se Deus não estiver no controle de todas as coisas. Investir no eterno, no amor, na fé, na compaixão, no serviço ao próximo, é ter o contentamento, é aprender mesmo diante dos momentos cruéis, dos momentos difíceis. Como eu já falei aqui, todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o segredo da felicidade não está em ter mais, mas em precisar de menos. Me compreendem? E eu louvo a Deus por esta manhã, que eu tenho esse ministério online. De repente eu não posso estar hoje mais pregando no púlpito de uma igreja, mas eu posso fazer lives e alcançar o mundo inteiro, porque o ser humano, ele é muito ingrato, tem coisas que eu não entendo, mas Deus sabe de todas as situações, Deus compreende todas as coisas. E teologicamente essa passagem nos lembra que o ser humano é peregrino, não dono do mundo. O reino de Deus é um reino espiritual, não é um reino material. E em que consiste esse reino de Deus sendo espiritual? Jesus disse em João 8,36, o meu reino não é deste mundo. E ao longo de todo o Evangelho nós vamos observar Jesus falando, anunciando sobre a chegada do reino de Deus. Mas esse reino não é um reino político, não é um reino material, é um reino espiritual que nasce no coração daqueles que acreditam, daqueles que creem na palavra de Deus. Enquanto os homens eles esperavam um Messias que dominasse com exércitos e poder, Jesus revelou um reino que transforma de dentro para fora. E como nós não trouxemos nada para este mundo, nós precisamos cultivar este reino de Deus em nossos corações. A palavra de Deus nos diz, o reino de Deus está entre vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus em nossos corações. É o governo de Deus em nossa vida humana, é o domínio dele, da vontade dele sobre os nossos corações. Não se trata de um reino físico, mas de uma realidade espiritual que começa aqui e compreensar plenamente na eternidade. É um reino presente, porque Deus reina em nossos corações. É futuro, porque sua plenitude virá quando Cristo voltar. É espiritual, porque seu poder age pela fé e pelo Espírito Santo.
Portanto, nós temos que meditar que nós não trouxemos nada para este mundo, mas nós temos um coração em que Deus habita. E o nosso coração é morada do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. O caráter espiritual do reino de Deus. Jesus deixou claro que o reino é de Deus, não é do ser humano, não é do homem. Jesus aqui não está falando de uma placa de igreja, em que o homem tem o comando, tem as regras, exclui, disciplina, coloca a pessoa de banco, como se ele fosse o dono da igreja. Ninguém é dono de nada, gente. Não se impõe pela força, mas pelo amor. Nós observamos em Mateus, o capítulo 5 ao capítulo 7, falando sobre as regras desse reino, que é o sermão da montanha. Não é conquistado por armas, mas pela fé e arrependimento. Não busca a glória humana, mas busca a glória de Deus. Não se mede por riquezas, mas por justiça, paz e alegria. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14 e o versículo 17. Vejo aqui a diferença entre o reino espiritual e os reinos do mundo. O reino do mundo e o reino de Deus. O reino do mundo é baseado em poder e riquezas. O reino de Deus está baseado no amor e no serviço, na graça de Deus. O reino do mundo depende da força humana. O reino de Deus depende da ação do Espírito Santo. O reino do mundo tem bandeiras, tem fronteiras. E o reino de Deus está em todo o coração. Em todo o coração que se arrepende, em toda a vida que se arrependa. E aí não há barreiras. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou da congregação cristã, eu sou adventista. Não. O reino de Deus não consiste em placas de igreja, gente. O reino de Deus consiste em um coração arrependido, em um coração que faz a obra de Deus. O reino do mundo passa com o tempo. O reino de Deus permanece eternamente. O reino do mundo busca o poder pessoal, busca a glória pessoal. E o reino de Cristo, o reino de Deus, exalta Deus, é teocêntrico, exalta Cristo, exalta o Espírito Santo, prega a palavra de Deus. E esse reino começa em nosso coração. O reino de Deus não vê com os olhos, mas se revela na transformação interior. Onde há perdão, o reino chegou. Onde há compaixão, o reino está presente. Onde há justiça e paz, o reino se manifesta. Por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, nós nada trouxemos para este mundo. Nós temos o nosso coração, que deve ser morada do Espírito Santo. Viver no reino é submeter-se à vontade divina, seja feita a tua vontade. É viver segundo os valores do Evangelho, amor, perdão e humildade. É deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo conduz as nossas decisões. É promover o reino através do testemunho e do serviço ao próximo. O reino de Deus é espiritual, porque nasce no espírito humano. Não depende dos tempos, governos ou riquezas, mas de corações rendidos a Cristo. Aí as pessoas estão apegadas a bens materiais, apegadas a situações aqui como se elas fossem levar algo daqui. E a Bíblia já disse, não ajunte tesouro na terra. O reino do amor, da justiça e da paz é um reino que começa aqui, agora, no meu coração e se cumpre na eternidade. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos, capítulo 11, versículo 36. E a morte, queridos, igual a todos os homens, ricos ou pobres, todos partem sem levar nada deste mundo. Até a roupa que a pessoa vai quando morre, não é ela que escolhe. A salvação é pela graça, não por conquistas, não por posses. A vida é um empréstimo divino e cada um tem uma responsabilidade, não um troféu. Devemos viver com o coração livre da cobiça e as mãos cheias de boas obras. Bem-aventurado aquele servo
que o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Lucas 12, 43. E quando nós entendemos que o nosso reino não é deste mundo, e que nada nós levaremos, não trouxemos nada e não levaremos, nós vamos entender o reino do amor, nós vamos entender o reino do perdão, o reino da esperança, da graça, da misericórdia. E que nessa manhã, nessa reflexão, você possa pensar na realidade que nada é nosso, nada nos pertence, mas as nossas obras, elas nos acompanham cada dia, cada dia. Eu quero dizer para você que sirva a Deus com alegria. Deixe Deus trabalhar em teu coração, deixe Deus trabalhar em nossa vida, porque nada, queridos, não vamos levar nada. Não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Isso é muito importante, isso é muito especial. Nós compreendemos, nós entendemos. E essa palavra, ela nos ensina a nós vivermos com desapego e vivemos com um propósito. Se nada levaremos, por que gastar tanto tempo buscando coisas que são passageiras? É sabedoria investir em tesouros celestiais, atitudes que agradam a Deus, atitudes que transformam a nossa vida. Tudo que acumulamos aqui, os nossos bens, status, ficará para trás. E a única coisa que vai atravessar esta vida é, na realidade, aquilo que nós estamos construindo. Construindo através do amor, através da fé, através da obediência, através do sacrifício. Como está sendo a tua construção? Que o nosso coração não esteja nas coisas, mas que esteja em Cristo, na obra do Senhor, na obra de Jesus. Pois importa o que deixamos para trás. Não importa o que deixamos para trás, não importa, mas o que levaremos em nossa alma diante de Deus. E a Bíblia diz que todos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Tudo aqui é muito temporário, tudo aqui passa. E nós ficamos brigando por coisas que não valem a pena. Eu queria nesta manhã te desafiar a viver momentos de gratidão. A viver momentos em que você possa louvar e agradecer a Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar em teu coração. Eu tenho pensado isso cada dia, eu tenho pensado isso cada momento. E tenho pensado, Senhor, o que é que eu posso fazer no teu reino? Eu tenho passado por muitos momentos de dificuldades, por situações desagradáveis, mas eu entendo que a palavra de Deus, ela nos ensina a nós andarmos por fé e não por vista. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a palavra de Deus ensinando-me a servir ao Senhor com alegria. A Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. O que quer dizer dessa vida não levamos nada? Quer dizer que ao nascer, quando nós chegamos aqui, quando nós chegamos a este mundo, sem posse, sem bens materiais, e no momento da morte também partiremos sem levar nada conosco. Mas esses dois momentos, no entanto, muitas vezes, nos encontramos lutando e brigando por coisas realmente que não valem a pena. E eu preciso lutar por aquilo que tem um significado. A minha vida é espiritual. E é um lembrete que a nossa vida, ela é passageira, ela é transitória. E que devemos focar a nossa força, a nossa fé, a nossa energia naquilo que realmente importa. Em vez de nós gastarmos os nossos momentos lutando por coisas que não devem, vamos nos gastar espalhando o amor, espalhando a bondade, ajudando aquelas pessoas que realmente precisam, aquelas pessoas
que estão aí vivendo sem esperança. E nós temos uma palavra de esperança. Temos uma palavra de paz, uma palavra de poder, uma palavra que pode realmente mudar o mundo. E essa época é agora. Eu vou ler aqui um texto de reflexão sobre a vida. A idade de ser feliz. Existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida que cada pessoa, em que é possível sonhar e fazer planos, e ter energia bastante para realizá-los, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente e desfrutar tudo com toda a intensidade, sem medo, sem culpa de sentir prazer. Fase dourada em que a gente pode criar e recriar a vida, a nossa própria imagem e semelhança, e sorrir e cantar e brindar e dançar, e vestir-se com todas as cores, e entregar-se a todos os amores, experimentando a vida em todos os seus sabores, sem preconceito ou pudor. Tempo de entusiasmo e de coragem, em que todo desafio é mais um convite à luta, que a gente enfrenta com toda a disposição de tentar algo novo, de novo e de novo, e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente e tem apenas a duração do instante que passa. Doce pássaro do aqui e agora, e quando se dar por ele, já partiu para nunca mais. Letícia Lance. E devemos então viver o momento presente, porque nada levaremos para este mundo. E terminando, eu vou ler aqui sobre recomeçar. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível. É necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os outros. Acordou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de iniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um novo emprego? Uma nova profissão, um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa? Olha quanto desafio, quanta coisa nova neste mundo de meu Deus te esperando. Está se sentindo sozinho? Besteira. Tem tanta gente que você afastou com o seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo nosso fígado, até a boca fica amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para recomeçar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor, queira coisas boas para a vida. Pensamentos assim trazem para nós aquilo que desejamos. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos.
já se desejarmos fortemente o melhor, e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossas vidas. E é hoje o dia da faxina mental. Jogue fora tudo que te prende ao passado. Há um mundinho das coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie o seu coração. Fique pronto para a vida, para um novo amor. Lembre-se que somos apaixonáveis, somos sempre capazes de amar, muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Paulo Roberto Gaecker. Nada trouxemos para este mundo, queridos. Um grande beijo do professor Nelson, pastor Nelson. Eu tenho um ministério online, ok?